Capítulo 1, versículo 9 de Atos. E tendo dito estas coisas, Atos 1, 9. E vendo eles, foi alçado, levantado, e recebeu uma nuvem que o ocultou de seus olhos, dos olhos deles. Isto aconteceu quando, depois que ele lhes apareceu e tudo isso, todas essas coisas, e estando ele com os olhos postos no céu, enquanto ele ia, eis aqui se puseram junto a ele 2 varões com vestimentas brancas, os quais lhes falaram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este mesmo Jesus que foi levado de vós para o céu, o vireis vir, tal como o vistes ir para o céu. E no versículo 9, a Jesus lhe recebeu uma nuvem que o ocultou, o escondeu dos olhos deles. E em Apocalipse 11, quando estas 2 testemunhas, as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias, são colocados aí na praça, em sentido espiritual, no lugar onde crucificaram o Senhor. Só que, como é o Israel celestial, tudo o que aconteceu na primeira vinda do Senhor, que foi no leste, e toda a obra que ele realizou lá, porquanto foi o lugar do cumprimento da primeira vinda do Senhor, pois então tinha que ressuscitar, ou tinha que ressuscitar nesse lugar, e os santos do Antigo Testamento tinham de ressuscitar nesse lugar. Na segunda vinda, que se cumpre no oeste, a segunda vinda, tudo aquilo que tem a ver com a segunda vinda tem que ser cumprido no oeste. Onde vão ressuscitar os do Novo Testamento? Não lá na Inglaterra, na Alemanha ou em outros lugares. Vão ressuscitar onde Deus esteja cumprindo essa promessa, a sua vinda. Portanto, é aí. Portanto, aí será no oeste. Aí é então que se cumpre, que será na Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor, nessa etapa da era de pedra angular, porque lá foi pedra angular e aqui é a era de pedra angular, onde se cumpre essa promessa da vinda do Senhor, e também se cumpre a escritura de Apocalipse 11, onde não estará colocado em um túmulo, senão que estará colocado para que se veja e seja visto, e o que vão estar enviando presentes e tudo isso, e todo mundo contente, feliz, porque já tinham acabado com esse ministério. Diz que esse ministério tinha atormentado. Olhem, no versículo 11, versículo 7, quando tenham acabado o seu testemunho. Agora, olhem, quando tenham acabado o seu testemunho, porque também vem dando testemunho do juízo divino e de todas as coisas que estarão acontecendo. Olhem como aí também, Apocalipse 22, 16, também tem cumprimento nesses ministérios também. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho, porque o anjo é o anjo do pacto, é o anjo de Jeová, que esteve de mensageiro em mensageiro, trazendo a mensagem e dando testemunho das coisas que Deus está fazendo nesse momento e fará mais lá na frente. Sempre é o Espírito de Deus dando testemunho da obra de Deus. E no nosso irmão William, no nosso irmão Branham se cumpriu, no nosso irmão William se cumpriu, e o ministério de Moisés e Elias também. Apocalipse 22, 16 tem o seu cumprimento, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos, porquanto esse ministério termine o seu testemunho, pois consequentemente já talvez na escritura também sendo cumprida aí. Apocalipse 22, 6 e Apocalipse 22, 16 se cumpre no irmão Branham, se cumpre no irmão William, se cumpre também em Apocalipse 11, essa escritura. E aí tem o anjo do Senhor, porque sempre é o anjo do Senhor Jesus Cristo operando em Paulo. Paulo foi o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo da era de Éfeso. E Esmirna foi Irineu. Em Pérgamo foi Martim, em Tiatira foi Colombo, em Lutero foi a era de Sardes, Wesley foi a de Filadélfia, e a do irmão Branham, pois vem a ser a sétima era,
de Laodiceia. Agora vejam, cada um foi o mensageiro do Senhor, anjo mensageiro do Senhor em cada era. Cada um foi. E vieram dando testemunho da mensagem que pertencia a cada era. Agora olhem como aqui diz em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, quando tenham acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E os seus cadáveres estarão na praça da grande cidade que, em sentido espiritual, se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Vê? E aí se dá a entender como se fosse lá, acontecesse lá. Mas é no meio dos gentios, que é onde se estaria cumprindo a sua vinda. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados lá. Sepultaram Jesus lá, compraram o silêncio dos soldados, foi comprado. Ou seja, de um incrédulo não há forma de que o incrédulo tenha uma mensagem onde ele fala, eu li ela faz pouco tempo, que diz, eu vejo, sim, mas eu vejo, mas não creio. Algo assim diz nessa mensagem. Mesmo que eu veja, eu não vou crer, porque o incrédulo continua sendo incrédulo. E desta vez, vejam, desta vez não vai ter essa, não vão fazer essa forma, atuar desse jeito que aconteceu lá, que o enterraram, colocaram em um túmulo, colocaram uma pedra, colocaram os guardas na frente da pedra, e ele tendo ressuscitado, pagaram para os soldados para que lhe falassem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, os discípulos. Mas aqui o deixarão aí por 3 dias e meio, diz. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres por 3 dias e meio, não permitirão que sejam sepultados, e os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida enviado por Deus, e levantaram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre aqueles que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá, ou para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Olhem, lá, Jesus lá foi tomado, foi levado para o céu, ou seja, ele foi tomado no céu em uma nuvem, levantado no céu em uma nuvem, e diz que o viram. Paulo diz que de umas 500 pessoas ouviram a eles ascender ou subir. Viram eles subir em torno de 500 pessoas. Isso deve estar em Coríntios, que diz como 500 pessoas. Tem uma escritura, vamos procurá-la. Diz isso numa escritura onde diz... 1 de Coríntios, capítulo 1 Coríntios 15. Vamos ver se é essa, porque primeiramente é ensinado que Cristo morreu por nossos pecados, conforme a Escritura, e que foi sepultado e que ressuscitou no 3º dia, conforme as Escrituras. E apareceu, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, dos quais muitos vivem ainda e outros já dormem. Depois apareceu a Jacobo, depois para todos os apóstolos, e o último de todos, como um abortivo, apareceu para mim. Agora vejam como o momento aqui que nós estamos, que nos chama a atenção, o momento daqui é que lá no livro dos Atos, os viram subir, ouviram subir e tomado
por uma nuvem, recebido por uma nuvem, ele, a qual o ocultou, o escondeu deles. Ali o viu, os seus discípulos o viram aí, onde ele estava dando aí a promessa de que iriam receber o Espírito Santo. E aqui, hoje, em Apocalipse, vemos em Apocalipse que os inimigos viram a esses ministérios ser tomado por uma nuvem, ser encoberto por uma nuvem, ser tomado por uma nuvem, levado. Vejam, lá ninguém o viu. Dos inimigos, vamos dizer assim, apenas só as mulheres e os discípulos viram quando ele lhes aparecia para eles a cada domingo e o viram subir, ascender ao céu, e prepararam-se para receber as primícias. Aqui, em Apocalipse 11, aqueles que o veem sendo ressuscitado e ascendido ao céu, subido ao céu, são os inimigos que o veem. Já não para receber alguma promessa nem alguma bênção, senão que é para condenação, ou seja, que será como um testemunho, um último testemunho, um testemunho final de que o Deus Criador dos céus e da terra estava nesse véu de carne, operando, e já não haveria mais tempo já para salvação, nem para obter fé de rapto, nem para receber nenhuma das promessas, nem para ir à ceia das bodas do Cordeiro, muito menos para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, aí já é para juízo. Ele diz que naquela hora houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade derrubou-se, e por um terremoto morreram em número 7.000 homens. E os outros atemorizaram-se e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, eis que o terceiro ai vem logo, breve virá. Todas essas coisas que se cumpriram na primeira vinda do Senhor, vejam que até nisso é paralelo, porque se é paralelo em tudo, pois até a ascensão, a subida, olha como Jesus foi tomado, levado em uma nuvem, e as duas oliveiras, esses ministérios das duas oliveiras, no cumprimento da sua vinda aí, como são tomados ou levados também em uma nuvem. Assim que todas estas coisas, Deus nos as está abrindo cada vez mais e mais, e assim ter um conhecimento de tudo aquilo que vai estar acontecendo no testemunho que estas duas oliveiras, esses ministérios de Moisés e de Elias estarão trazendo para a humanidade. O testemunho das duas oliveiras, ou as duas oliveiras e o seu testemunho, seria um bom tema para ser desenvolvido, e tudo aquilo que abarca esse testemunho, abrange esse testemunho desses ministérios. Eu quis gravar esta pequena introduçãozinha de algum estudo. Em algum momento talvez se fale em um pouquinho em cada um, em alguns estudos, se fale a respeito disso hoje, quarta-feira, 5 de junho de 2023, para que fique já esta... Talvez lemos assim algumas escrituras saltadas assim, e talvez entrecortadas, essas palavras assim, um pouco entrecortadas, mas Deus é quem as coloca em ordem e é quem nos vai ir abrindo tudo isto mais e mais para conhecer completamente, inteiramente o mistério da sua vida, porque para obter a fé de rápido é necessário, é preciso conhecer completamente a sua vinda, e não
não meia, e não basta com crer a mensagem do irmão Branham e saber quem é ele, nem tampouco crer na mensagem do irmão Willis e saber quem ele é. Requer-se conhecer a ordem da sua vinda e crer na ordem da sua vinda, tal como foi mostrado no Monte da Transfiguração. A ordem da vinda do Filho do Homem seria tal como aconteceu no Monte da Transfiguração e como o reverendo William Branham precursor anunciou. Não pode ser de outra forma, tem que ser desse jeito. E é necessário crer, é preciso crer nessa ordem, na ordem que já foi profetizada e precursada, anunciada. Que Deus abençoe, Deus os guarde a todos vocês. Palavras do pastor profeta José Benjamin Pérez.